Olá, meninas, mulheres do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, né? E estamos aqui nesse momento para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, né? Vamos ver qual é o recado que o nosso Deus tem para cada um de nós através da sua palavra. O tema, né, de hoje, né, dessa reflexão é sobre confiança em Deus. Mesmo nesse mundo difícil que estamos vivendo, principalmente nesse mundo difícil, conturbado que estamos vivendo, precisamos ter confiança inabalável no nosso Deus. E para isso nós vamos estar estudando uma história bíblica. E eu gostaria de convidar vocês a pegar sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 4. Vamos refletir um pouquinho na história da mulher sunamita. Ela é uma história muito conhecida, eu tenho certeza que você já ouviu muito sobre essa história. Mas temos lições preciosas sobre confiança em Deus, que essa belíssima história que Deus deixou registrada na sua palavra tem algum propósito para nós, mulheres, no século 21. Porque precisamos entender que só as pessoas que mudam, né? Os tempos mudam, mas os desafios são os mesmos em todas as épocas. Mas antes de nós lermos a palavra de Deus, feche seus olhos e vamos fazer uma breve oração. Oremos. Querido amado Deus, nesse momento, Pai, a Tua palavra se encontra aberta. Por favor, Senhor, fala com cada uma de nós, que possamos ouvir a Tua palavra, que possamos entender e que possamos colocar em prática os Teus ensinamentos nas nossas vidas. Permanece no nosso meio, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Abriu? Então, quando a gente fala da mulher sunamita, uma das características dela era que ela era uma mulher muito generosa. E nessa história também tem o profeta Eliseu. Era um homem de Deus. Eu amo a história sunamita, principalmente o profeta Eliseu, né? O quanto o profeta Eliseu ele se permitia ser usado por Deus. E ali no livro de 2 Reis, no capítulo 4, vai trazer essa belíssima história dessa mulher que um dia ela viu Eliseu passando ali pela sua redondeza, pela sua vizinhança, ali na sua comunidade, e ao olhar para aquele homem, ela percebeu que não era qualquer homem. Ela percebeu que não era qualquer pessoa. Ela olhou para Eliseu e ela viu que ele era um homem de Deus. Aquela mulher, a Bíblia nos diz que ela era rica. O que nós podemos compreender de que ela não tinha necessidade de nada material. A casa dela era uma casa que ela tinha conforto, ela era casada, ela tinha um lar, ela tinha uma família, ela era bem na sociedade. E ali nas suas andanças, né, Eliseu passeando, ela falou assim, não, eu vou convidar esse homem. A Bíblia vai nos dizer que ela constrangeu Eliseu a entrar na sua casa. E depois que ela convidou ele a entrar, depois de algum tempo ela chegou ali, chamou seu marido e ela falou o seguinte, olha, eu vejo que esse é um homem de Deus. Então, para o homem de Deus, que é a representação do próprio Deus, o que é que nós vamos fazer? Vamos construir um quarto, um lugar para que ele possa descansar, repousar no decorrer da sua viagem, né? E eles vão construir um quarto para Eliseu, e Eliseu ia com seu moço chamado Geazi, né? Era ali seu companheiro de viagem. E todas as vezes que Eliseu passava por Sunem, ele tinha aquele lugar, aquela casa, aquela família que acolhia ele. Só que diante de tanta generosidade, Eliseu ele queria retribuir aquela mulher, aquele cuidado, aquele carinho, aquela amizade, aquele amor que ela demonstrava com Eliseu. Acompanhe na sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 4, versículo 11, diz o seguinte: um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse a seu moço Geazi, chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço, dize-lhes, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de se fazer? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante dos exércitos? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. O versículo 14 diz assim, então disse o profeta,
que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chamando-a, ela se pôs à porta. Versículo 16. Disse-lhes o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Verso 17. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, num tempo determinado. Quando fez 1 ano, segundo Eliseu, lhe dissera: olha que bênção, olha que maravilha aconteceu na vida daquela mulher. Geazi e Eliseu ali conversando, o que nós vamos fazer para essa mulher, como é que nós vamos retribuir tamanho cuidado, abnegação, generosidade. Nossa, essa mulher tem tantas qualidades. Mas eles observaram que além de ela ter uma casa, de ela ter uma família, de ela ter um marido, tinha algo que aquela mulher não tinha. Ela não tinha filhos. Então Eliseu falou o seguinte: olha, daqui a um tempo determinado, você vai dar luz, você vai abraçar o seu filho. E ela disse: olha, não mintas para mim. Mas a Bíblia vai nos dizer, encerra o versículo 17, dizendo que ela concebeu e que ela deu à luz a um filho. Se essa história parasse aqui, a gente ia entender de que aquela mulher ela ficou realizada, de que ela ficou muito grata a Deus por aquela bênção que ela não esperava, que ela não pediu, mas que Deus, através do profeta Eliseu, viu que ela tinha uma necessidade, viu que ela tinha uma carência, viu que ela tinha uma lacuna e um vazio na sua alma que poderia ser preenchido com um filho, né? E ali ela teve aquele lar feliz. Mas irmãos, aqui, irmãs queridas, aqui não é novela, é vida real. E na vida real, nós não só temos momentos bons, momentos felizes, dias bons, nós também temos dias difíceis, temos dias de tempestades, de doenças, como estamos vivendo nesse período pandêmico, em pleno século 21. E a Bíblia vai nos dizer que aquele presente tão aguardado, tão esperado, que era aquele filho, ele morre. Aquela criança, ela morre. Acompanha aí o versículo 18 ao 21, que aqui diz na sua Bíblia. Diz assim: tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao moço: leva a sua mãe. Ele o tomou e o levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Aquele menino morre. Dor, sofrimento, angústia, tristeza na vida daquela família, mas principalmente na vida daquela mulher, daquela mãe, que não esperava ter um presente tão grandioso. E nesse momento que ela tem esse presente, o que é que acontece? Essa criança, ela morre. Ele morreu. Mas aquela mulher, ela tem uma atitude muito diferente, estranha. Talvez outras mulheres estariam gritando, brigando com Deus. Eu não merecia tamanho sofrimento. Mas aquela mulher, ela pega o seu jumento e ela parte em busca de Eliseu, em busca do homem de Deus. Sabe por quê? Ela foi buscar auxílio e socorro a alguém quem ela conhecia, alguém que poderia resolver o seu grande problema, alguém que poderia dar conforto e auxílio àquela dor e àquela necessidade. E muitas vezes nós costumamos sair falando dos nossos problemas para todo mundo e esquecemos de falar dos nossos problemas principalmente para Deus, que é quem pode resolver todas as coisas. E aquela mulher, ela foi. O versículo 25, olha o que diz na sua Bíblia. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: foi tudo bem contigo? Com teu marido? Com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Não ia nada bem, irmãs.
Tava tudo difícil na vida dela, ela tinha acabado de perder o filho. Como é que ela diz que tá tudo bem? E ela vai até o homem de Deus, né? E nesses versículos que nós lemos, nós vimos que ela chegou e ela se derramou aos pés de Eliseu. Ela se derramou a sua angústia, tudo aquilo que ela estava sentindo. E foi interessante que ela falou, eu não pedi a Deus, eu não pedi um filho. Mas ela estava passando pelaquela situação. E prontamente, Eliseu foi lá. Versículo 36 de 2 Reis, depois de todo um ritual que Eliseu fez ali, o menino ressuscita. A Bíblia diz que, o versículo 35, vamos ler. Então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se a ela ao profeta, este lhe disse, toma o teu filho. Nós observamos que aquele menino, ele ressuscitou. Eliseu, homem de Deus, aquela pessoa que tinha relacionamento com Deus, que era a representação do próprio Deus ali para aquele povo, para aquela comunidade. Ele ressuscitou e devolveu aquele menino à sua mãe. Tem algumas lições da vida desta mulher sobre confiança em Deus, que eu e você, minha irmã, nós precisamos entender, nós precisamos aprender e praticar nas nossas vidas. Aquela mulher, primeiro ela buscou relacionamento com Eliseu. Foram as visitas, foi o café, foi o almoço, o jantar, foi no dia a dia, foi conversando. Primeiro ela buscou relacionamento. Então nós precisamos ter relacionamento com Deus. Porque no momento que vinha a necessidade, no momento que vinha a dor, o luto, o momento difícil, a gente vai saber a que a gente recorrer. Mas se a gente não conhece, se a gente não busca, se a gente não sabe quem Ele é, se a gente não sabe quem nós somos, o que Ele representa na nossa vida, o que Ele fez por nós, o amor que Ele tem por cada uma de nós, como é que nós vamos recorrer a Ele? Não tem como. Desculpa. Nós também só conhecemos aquela pessoa com quem nós passamos tempo, com quem nós temos um relacionamento, com quem nós temos um convívio. Você não conhece alguém só de ver. Você tem que conviver para você poder conhecer. Deixa eu te falar outra coisa. Nem sempre tudo vai bem. Não estava tudo bem na vida daquela mulher. Geazi perguntou, vai tudo bem? Ela estava com o filho morto na casa dela. E ela disse, vai tudo bem. Mas quando ela chegou para Eliseu, ela se derramou a seus pés. Deixa eu te falar, minha irmã. Não adianta você sair contando os seus problemas para todo mundo, achando que as pessoas vão resolver e não contar para aquele que realmente pode resolver o teu problema. Então, não saia contando para todo mundo. Conte para quem realmente pode te ajudar. Outro ponto. Mantenha sua fé e confiança no Senhor, mesmo em meio ao caos. Mesmo em meio à tempestade. Mesmo em meio à dor, ao luto e ao sofrimento. Existe um Deus que vai muito além das nossas forças e nossas limitações. Um Deus que é poderoso. Um Deus que pode todas as coisas. Salmo 125, abra sua Bíblia em Salmo 125, versículo 1, que diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Amém? Então, aqueles que confiam no Senhor são como um monte. Você sabe o que é um monte? Sabe para que o monte ele é preparado? O monte ele é preparado para receber chuvas, ventos, tempestades, neblina, sol quente, ventos fortes, gelo, enfim. Tudo vem, mas nada abala o monte. A Bíblia diz que nós, seres humanos, frágeis, pecadores, diz o seguinte, que se nós confiamos no Senhor, saiba que a Bíblia compara nós como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre, não por nossas forças, mas pela força
do nosso Deus, que precisamos buscar relacionamento com o nosso Deus, que precisamos confiar plenamente que o nosso Deus ele pode resolver toda a situação da nossa vida, que nem tudo vai bem e que nós não devemos sair contando da nossa vida para todo mundo, e sim para aqueles que podem resolver. E para finalizar, eu e você somos como um monte de Sião quando nós confiamos plenamente no nosso Deus, e que nada, nem morte, nem dor, nem sofrimento, nem tristeza, nem luto poderá nos abalar, mas que nós possamos permanecer firmes para sempre, confiando no nosso Deus. Amém? Nesse momento, feche seus olhos e vamos fazer, mais uma oração para a gente poder encerrar. Oremos. Amantíssimo Deus, eterno Pai, obrigada, Senhor, pelas palavras maravilhosas e preciosas que o Senhor deixou descritas na sua palavra para abençoar a nossa vida, para nos fortificar, para que a gente venha ser capaz, Senhor, de sobreviver às lutas que nós vivemos no nosso dia a dia. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos nas Tuas palavras, confiamos nas Tuas promessas. Continua nos abençoando e abençoando grandemente a cada mulher, cada filha Tua que está ouvindo esta palavra neste momento. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Beijo, queridas. Fica com Deus. Tchau.